Boa noite, Isis. Boa noite a todos. Olha, o alcoolismo aumentou durante a pandemia. É que evitar o isolamento social está entre os passos para afastar o alcoólatra da bebida. Mas isso foi praticamente impossível nos últimos meses. E no Ceará, há um detalhe a mais. Hoje, as mulheres correspondem a 60% do público atendido pelo AA. Durante a pandemia, aquela cervejinha do fim de semana passou a ser consumida com mais frequência. Em casa, muita gente passou a beber mais para lidar com a ansiedade, o isolamento e até com o medo do coronavírus. Alguns especialistas acreditam que isso pode aumentar os problemas com o alcoolismo. A Organização Pan-Americana da Saúde realizou uma pesquisa em 33 países e 2 territórios das Américas. Aqui, 3.300 brasileiros foram ouvidos. 1.386 reconheceram que consumiram muito álcool durante a pandemia. Isso corresponde a 42% dos entrevistados. Nos Alcoólicos Anônimos do Ceará, o coordenador explica que 60% dos pedidos de entrada no AA são feitos hoje por mulheres. É um dado preocupante. Evitar o isolamento está entre os 12 passos para que os alcoólatras fiquem longe da bebida. Mas isso foi impossível nos últimos meses. O AA procurou meios de minimizar os efeitos nocivos disso nos associados. O alcoólico é uma pessoa, quando ele está nativo, ele fica expurgado da sociedade. As pessoas não querem muito contato com ele, a própria família não quer muito contato e ele começa a ficar isolado. Na hora que nós vimos que não podíamos estar lá juntos no grupo, nós estávamos interagindo no telefone e tudo, mas sentimos a necessidade de estar ser dependente do outro. Esta psicóloga, que trabalha no atendimento de dependentes, afirma que muitos pacientes relatam piora no quadro clínico. E os especialistas também vão ter que lidar com novos casos de alcoolismo no futuro próximo. A gente percebe que as pessoas que não tinham uso problemático nem prejudicial de álcool estão passando a consumir com mais frequência. E isso pode acender um alerta de um uso prejudicial, problemático ou dependente no futuro. Ela reforça que para não desenvolver a doença, que já é reconhecida pela OMS desde 1967, o autocuidado é essencial. As pessoas precisam aprender a lidar com o estresse do dia a dia, com o medo, a ansiedade que a pandemia traz. Exercício físico é uma das formas mais interessante de se cuidar na saúde mental, do sono, é estar com as pessoas queridas, é buscar uma atividade que dê prazer, para além do consumo de substâncias, porque é mais fácil anestesiar. E se cuidar requer energia, que às vezes as pessoas não querem ter. E hoje você vai ver também. Mulher é presa depois de amarrar filho com uma corda e agredir a criança na rua, em Camusim. Na capital, polícia prende condenado por furto ao Banco Central, mas em um novo crime cometido em Minas Gerais. Agentes da MC distribuem antenas corta-pipa para motociclistas de Fortaleza. E com o preço da gasolina nas alturas, aconteceu de novo. Condutor foge depois de abastecer tanques sem pagar. O Jornal da Cidade já começou. O litro da gasolina bateu hoje os R$ 6,99 nos postos de Fortaleza. Tem gente deixando o carro próprio na garagem e optando pelo transporte público. Mas e aqueles que não abrem mão do conforto? Tem uma alternativa para economizar? O Carlos Henrique Costa vai mostrar agora uma turma que encontrou uma saída. R$ 6,99. Esse é o valor mais alto da gasolina em Fortaleza. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, em janeiro, este valor médio era de R$ 4,74. R$ 2,00 de aumento em 10 meses. O preço é tão alto que essas 5 amigas precisaram bolar uma estratégia para não pesar tanto no bolso. Nós somos 5 amigas, trabalhamos no mesmo local, então moramos razoavelmente perto uma da outra. Então, com tudo que vem acontecendo, com o valor da gasolina cada vez mais alto, a gente entendeu e bolou aqui uma estratégia dessa carona amiga. Então, a gente acaba que ajuda a Juliana, porque ela é a motorista, a dona do carro, e aí a gente divide o valor para 5, então sai menos pesado, além de trazer cada vez mais segurança e qualidade de vida para a gente, porque tem o conforto de ir vindo do nosso trabalho de uma maneira mais segura. Então, a gente acaba que se reuniu aí
para otimizar a vida de todo mundo. E com um litro da gasolina a este preço, o jeito é buscar alternativas mesmo. Olha a confusão que a nossa equipe de reportagem flagrou em um posto de combustível no bairro Dionísio Torres. A fila de carros era para abastecer e conseguir economizar um pouco. A gasolina estava sendo vendida por menos de R$6. Muitos desses condutores estão aqui para aproveitar a promoção de um posto de gasolina. Com um valor tão alto assim, é até difícil pensar na justificativa. O que se sabe é que o preço da gasolina teve uma alta de 7,04% nas refinarias, o que em alguns estabelecimentos reflete num valor nunca visto pelo consumidor. Esse aumento ele tem como principal consequência, tem como principal causa essa política de preços que hoje é praticada pela Petrobras e a desvalorização do câmbio. O real está muito desvalorizado nos últimos períodos. Isso beneficia muito os exportadores, mas como nós importamos parte do nosso combustível, uma parte considerável do nosso combustível, acaba que pesando muito no bolso do consumidor. Segundo o professor de economia, o registro de todos os gastos é essencial para ter um melhor controle durante o mês. Quando você não sabe ao certo quanto entra, ou muitas vezes quanto sai de gastos, acaba que se tornando mais difícil controlar aquilo ao longo do mês. E aí muitos profissionais, muitas pessoas se encontram, às vezes na metade do mês, já com seu orçamento estourado, sem saber onde é que está se concentrando boa parte dos gastos. Existem pessoas que hoje não sabem o quanto gastam de combustível por mês. Além disso, pense o quanto antes em alternativas viáveis para reduzir o consumo de gasolina, mesmo que para isso seja necessário fazer igual a Micaele e suas 4 amigas. Meios alternativos, sejam bicicletas ou transportes automotores que sejam mais econômicos, como por exemplo as motocicletas, ou até mesmo o transporte alternativo, como uma forma de reduzir esse gasto. Com valores tão absurdos, pela segunda vez nas últimas semanas, câmeras de segurança de postos de combustível de Fortaleza flagraram o motorista fugindo após abastecer o tanque sem pagar. Ô Elmar Lima, onde foi que aconteceu dessa vez, hein? Boa noite para você. Oi, Bianca, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui na TV Cidade de Fortaleza, no bairro Boa Vista, mais especificamente na Avenida Alberto Craveiro. O homem chegou lá num posto como esse daqui, ó, e aí ele foi lá abastecer, pediu para abastecer, e aí quando o frentista veio para receber o dinheiro, ele disse que era cartão. O frentista sai, vai buscar a maquineta de cartão, só que quando o frentista sai, o homem também dispara e deixa o posto de combustíveis sem pagar. Ou seja, mais uma pessoa que deixa sem pagar. O mais impressionante de tudo isso é que ele pediu um abastecimento de R$30, com a gasolina lá naquele posto custando R$ 6,62 no fim de semana. Quando aconteceu, ele conseguiu abastecer aí 4,5 litros de combustível. É a segunda vez que isso acontece em menos de 15 dias. A gente já tinha mostrado que um outro homem na Avenida Osório de Paiva, no bairro Parangaba, tinha abastecido o carro e também tinha saído em disparada. A Polícia Civil investiga os dois casos e está usando o vídeo, o circuito interno, para tentar identificar o homem. É impressionante, porque eles vão responder por roubo, por furto, da mesma forma como se fosse um furto grandioso. E a pergunta que se faz é, para onde ele foi, Bianca, com R$30 de combustível? Porque no preço que está, R$ 6,99, só dá para voltar para casa, viu? Volto com você. Sabe o que vai acontecer, Omar? Eu acredito, viu? Ninguém me contou, não. Daqui a pouco os postos vão cobrar primeiro para depois abastecer e encher o tanque. Vai ser a saída, amigo. Obrigada pelas informações, tá? Bom, e mais 2 avenidas de Fortaleza terão velocidade máxima reduzida a partir de amanhã. Perimetral, entre a BR-116 e a Misterral, e a José Arthur de Carvalho, da Odilon Guimarães a Maestro Lisboa. De acordo com a MC, os motoristas terão 6 meses para se adaptar ao novo limite de 50 km por hora, de 60 para 50 km por hora. Juntas, essas 2 vias registraram mais de 3.400 acidentes nos últimos 6 anos, com 90 mortes. E para evitar acidentes, inclusive com mortes, os agentes da AMC decidiram distribuir antenas corta-pipas aos motociclistas. Mas essa ação, que era para ser educativa, acabou flagrando muita irregularidade nas ruas de Fortaleza.
A blitz pegou muita gente de surpresa. Não eram nem 8 horas da manhã e os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito iniciaram a fiscalização na Rua Bores, logo atrás do Teatro São José. Teve motoqueiro que jogou as chinelas no chão e alguns infratores até tentaram fugir da fiscalização. Mas não teve jeito. Em menos de meia hora, pelo menos 10 motos foram apreendidas. O gerente de educação explicou que o objetivo era educar, mas os agentes não podem ignorar infrações que colocam em risco a segurança dos motociclistas. A gente sempre vai buscar aquelas situações, aqueles usuários que estão mais se envolvendo em sinistros. E o motociclista, hoje, ele é um desses usuários. Mais de 60% da mortalidade que acontece em Fortaleza é por conta desse usuário. Então a gente tem uma fiscalização direcionada, onde o grande foco é a questão dos equipamentos desse veículo motocicleta e da condição de circulação desse usuário. Para quem estava com tudo em ordem, a MC distribuiu antenas corta-pipa. A haste de metal previne acidentes provocados pelas linhas com cerol e garantem mais segurança ao motoqueiro. Essa antena corta-pipa, ela faz com que a linha ela passe por ela e ela é cortada. Então ele nem vai pegar o rosto e nem o pescoço desse usuário. Isso evita aí realmente um acidente mais sério. A antena corta-cerol não é um equipamento obrigatório para os motociclistas, mas a instalação ajuda bastante na segurança. A Autarquia Municipal de Trânsito pretende distribuir 40 equipamentos como esse a cada fiscalização. E outras unidades estão sendo compradas pela administração municipal. Este professor tem habilitação para moto desde 2019 e estava com tudo em ordem: documentos, sapato fechado e capacete. Para ele, a iniciativa é válida. Toda ação que é para a nossa segurança, que é para guardar as nossas vidas é importante, né? O perigo das raias, né? Enfim, das linhas. E continua o clima de incerteza entre os feirantes da José Avelino, no centro de Fortaleza. A prefeitura até fez um diagnóstico, identificou ali mais de 4.000 comerciantes na área, mas ainda não definiu o horário e se eles vão permanecer no local. A chuva no início da manhã afastou compradores e feirantes. Os poucos que resistiram se concentraram em pontos cobertos para se proteger da chuva. Na rua que dá nome à feira, não encontramos nenhum feirante durante a manhã. Nossa equipe também não encontrou agentes de fiscalização. A feira do entorno da José Avelino vem sendo palco de confrontos ao longo dos anos. No dia 18 de agosto, um conflito com a Guarda Municipal resultou na morte de Naison Abdenego de Souza Barros. Depois da tragédia, a prefeitura decidiu realizar um cadastro dos feirantes locais. O levantamento realizado pela prefeitura entre agosto e setembro deste ano apontou que a feira reúne cerca de 4.200 comerciantes no entorno da José Avelino. A intenção era traçar estratégias para melhorar as condições de trabalho e organizar o espaço, mas até agora nada foi feito. Dona Maria foi uma das trabalhadoras cadastradas. Ela espera poder continuar trabalhando no mesmo local por conta da clientela que já conquistou. Eu acredito que esse cadastro ele não é muito viável para nós, porque o próprio comprador que vem de fora, ele gosta de comprar nesse comércio. E se nós tivermos a oportunidade de ficar trabalhando de meia-noite até 8 horas da manhã, seria maravilhoso, sem atrapalhar os outros comércios, sem atrapalhar a via, né? Carlos também trabalha na feira e defende que é com o que ele consegue vender que ele sustenta a sua família. A gente está aqui porque a gente somos pai de família, trabalhamos para ter os nossos direitos, entendeu? Dizem por aí que a gente não paga imposto. Quem foi disso que não paga imposto? Tudo que a gente vende aqui, que a gente compra aqui, é imposto para a prefeitura. Moro de aluguel, eu tenho 2 filhos para criar. Se eu não vier trabalhar aqui, eu vou sustentar minha família de quê? Pois é, faz o quê? A Prefeitura de Fortaleza foi procurada por nossa equipe, mas disse que não vai se pronunciar sobre a situação dos feirantes da José Avelino enquanto não houver uma decisão definitiva. Agora nós vamos até o bairro Cajazeiras, também na capital, onde os moradores estão incomodados com um terreno baldio, que além de acumular lixo, traz insegurança para a região. Dona Umbelina mora na região há bastante tempo e diz que o problema é antigo. Entulho, podas, resto de móveis e até um pneu. Tudo isso pode ser encontrado neste terreno. Na minha casa entra rato, barata, aparece escorpião.
E a gente fica à mercê de uma coisa dessa, porque isso é inadmissível. É um bom lugar para morar, mas infelizmente nós somos vítimas dessa situação. A área abandonada fica na Rua D, no bairro Cajazeiras, a poucos metros da AGFIS e da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. O mato crescido e o entulho já estão invadindo a via. Aqui nunca deixaram de colocar lixo, principalmente no finalzinho da tarde você vê carroceiros encostarem e colocarem. Você consegue observar algumas pessoas que vêm com carrinho e jogam aí. O pessoal passa aqui com carrinho de mão, carroça, entendeu? Acontece muito aqui, a gente vê os ratos brincando aqui, ó. A gente já matou escorpião por ali, com certeza vem daqui, né, ó. Ainda de acordo com a comunidade, a situação é ainda pior durante a noite. Isso porque as muriçocas saem daqui do terreno e acabam invadindo as residências. Outro medo da população é em relação ao mosquito da dengue, porque quando chove, a água fica acumulada em alguns resíduos. Para se ter uma ideia, muitos moradores aqui da rua já foram diagnosticados com a doença. Não bastasse isso, por aqui, os assaltos são frequentes e o local acaba sendo esconderijo para os criminosos. Nelson não esconde o receio dessa situação. E isso aqui é um antro para esconder bandido, né? Porque aqui é escuro, é uma região que tem muito comércio e à noite fica tudo fechado. Isso aqui, para quem mora aqui na região, é um risco iminente de um assalto, como já aconteceu, né? Já aconteceu diversos assaltos aqui. Os moradores já tentaram encontrar o dono da propriedade e procuraram a prefeitura, mas nada foi resolvido. Já procuramos, no caso, quando procura aqui a Secretaria do Meio Ambiente, não passa da recepção porque diz que não é aí, diz que é na regional. Quando vai na regional, diz que não é lá. Pois é, agora parece que tem solução, viu? Sim, viu? Porque a Secretaria da Gestão Regional de Fortaleza prometeu enviar uma equipe até a Rua D para verificar o problema desse terreno baldio. Pediu também que denúncias do tipo sejam feitas por meio do telefone 156 ou na sede da regional responsável pelo seu bairro. E um abatedouro do bairro Cristo Redentor foi interditado pela AGFIS, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, por descumprimento às normas sanitárias. As equipes encontraram o local sujo, com moscas, e os funcionários não usavam equipamentos como toucas, aventais e botas. Foram apreendidos 77 quilos de frango abatidos irregularmente. Nossos agentes foram até um estabelecimento situado no bairro Cristo Redentor, onde a nossa fiscalização interditou esse estabelecimento por fazer o abate e a comercialização de frango, né? Foram apreendidos mais de 77 quilos de frango que estavam sendo abatidos ali e comercializados sem as condições mínimas de higiene necessária e sem também licenças necessárias para essa atividade. Estabelecimentos que não tenham essa documentação, eles podem ser autuados e também interditados. Um risco à saúde pública. Então vamos anotar mais uma vez. Se você conhece lugares como esse, pode denunciar a AGFIS por 3 canais. O aplicativo Fiscalize Fortaleza, no telefone 156 ou também no site da Agência de Fiscalização que aparece aqui na tela. E o governador Camilo Santana pediu hoje ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que envie com urgência novos lotes da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 para o Ceará. A Secretaria da Saúde já confirmou que o estoque do imunizante está escasso no estado e direcionado apenas para pessoas com a D2 agendada. Segundo Camilo, por telefone, Queiroga garantiu um empenho nessa solução. A CBF mudou o horário do jogo entre Fortaleza e Corinthians, marcado para o próximo dia 6 de novembro. A nova tabela está aqui, no nosso telão. De 9 horas da noite, vai passar então esse jogo para 5 da tarde. A partida foi realocada para 5 da tarde, o dia e o local permanecem os mesmos no estádio do Corinthians, em São Paulo. Esse confronto será da 30ª rodada da Série A do Brasileirão. Amanhã também tem Leão em campo, mas pela Copa do Brasil. É o jogo de volta das semifinais. E a missão do tricolor não será nada fácil. Para avançar na competição, terá que vencer por pelo menos 5 gols de diferença do Atlético Mineiro. E isso com 6 baixas. Olha só, Marcelo Benevenuto e Lucas Lima não podem defender o time na competição porque já jogaram por outras equipes, Botafogo e Palmeiras. O Iago Pikachu está suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Robson está com o pé direito machucado, a lesão de Tinga é na coxa direita e a do Lucas Crispim na esquerda. Mesmo fora da partida, o Meia falou sobre a expectativa para amanhã. Trabalhamos na semana em cima deles para corrigi-los.
Mas todos os jogos temos muitas virtudes também. E o professor sempre fala, temos uma característica de jogar. É o que eu venho trabalhando para mostrar esse nível de futebol, onde já mostrei por onde passei. Acho que não só com gols ou passes, mas em tudo que eu posso agregar na marcação, ajudando a equipe. No final das contas, o que vale é a equipe em primeiro lugar. O Fortaleza está vencendo, o Fortaleza está conseguindo seus objetivos. Vim aqui para isso e creio que não só eu, mas todo o time está no caminho certo. Um pouco antes, às 7 da noite, será a vez de Ceará e Bahia se enfrentarem na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma partida atrasada na tabela. E o Vovô terá um reforço e tanto. O meio-atacante Vina voltará como opção para o técnico Thiago Nunes, após cumprir uma suspensão automática contra o Juventude. As duas equipes estão com o pé na zona de rebaixamento e, claro, o jogo deve ser muito bem disputado por isso. Vamos ouvir o que o goleiro João Ricardo fala sobre essa fase da competição. Olha, eu acho que é um jogo muito difícil, né? O Bahia vem numa sequência muito boa agora nos últimos 4 jogos, de 2 vitórias e 2 empates. Mas é um jogo divisor de chaves pra gente, né? A gente está necessitando ganhar, a gente vem empatando e perdendo há muito tempo já. E isso, querendo ou não, está nos incomodando um pouco. Então, o foco principal é fazer um grande jogo, buscar a vitória, por mais que a gente sabe, jogando na casa do adversário, com o público, retornando, isso se torna um jogo mais difícil, né? Mas a gente está ciente, está preparado para fazer um grande jogo e dar o nosso máximo para sair vitorioso. A Polícia Federal prendeu hoje no bairro de Fátima, Véi Davi, um dos condenados pelo furto ao Banco Central de Fortaleza em 2005. Mas dessa vez, ele foi parar atrás das grades por um crime cometido em Minas Gerais, né, Omar? Que crime foi esse? Exatamente, viu, Bianchi? Olha, apesar de não ser o furto, né, ao Banco Central, também tem a ver com o banco, né? Véi Davi, de 58 anos, foi responsável, de acordo com as investigações da polícia, por um sequestro de um gerente e um funcionário de uma Caixa Econômica Federal no ano de 2003. Só agora saiu a prisão preventiva determinada pela 2ª Vara Federal de Uberlândia, que fica no Triângulo Mineiro. E aí, depois das investigações da Polícia Federal, a PF conseguiu descobrir que ele estava aqui em Fortaleza ainda, morando em um bairro nobre da capital, o bairro de Fátima. Ele foi preso e agora está à disposição da Justiça Federal, né? Ele já foi encaminhado para o sistema carcerário aqui do Ceará e aguarda os próximos passos da Justiça. Mas, além de tudo isso, além dessa condenação, ele já foi condenado outras vezes, inclusive a 47 anos, por arquitetar, né, e executar o furto ao Banco Central em 2005. Na época, ele foi preso com 12 milhões de reais em uma residência no bairro Modumbim e aí foi condenado a tantos anos, quase 50 anos. Mesmo assim, ele estava solto, né? Essa é uma pergunta que a gente se faz. Por que, com tantas condenações, ele estava solto, ele estava foragido? A nossa produção entrou em contato com a Justiça Federal para descobrir por que ele não estava atrás das grades, mas até o momento a Justiça Federal ainda não se pronunciou e por isso a gente não tem essa resposta para vocês. O fato é que Véi Davi está preso e está à disposição da Justiça desde a prisão dele pela Polícia Federal, viu, Bianca? Tá onde tem que estar, né, Ilmar? Obrigada aí mais uma vez pelas informações. Daqui a pouco, a apreensão de 4 milhões de reais em cocaína dentro da lataria de um carro na CE 085. E ainda, o aumento dos pedidos de mudança de nome e gênero no Ceará. Mais de 700% nos últimos 5 anos. O JC volta já.
JC de volta e olha, aos poucos, ter o nome e o gênero corretos nos documentos de identidade é um direito que cada vez mais pessoas transgênero estão conquistando no Ceará. Agora, em 2021, de 1º de janeiro a 21 de outubro, quase agora, 140 pessoas entraram com pedidos de retificação no registro civil. Kelly sempre se reconheceu como mulher. Apesar de ter sido registrada pelos pais com o nome masculino, ela sonhava em ser a Kelly e ter nos documentos a identificação do gênero feminino. É uma vitória, né, na verdade, porque ter o nome feminino nos documentos é muito importante, né, até no caso de uma abordagem, ou então no reconhecimento de uma loja, essas coisas assim. Agora, aos 30 anos, isso finalmente está perto de acontecer. Kelly está em um processo de mudança de nome, aguardando apenas os novos documentos. Fui e busquei o Centro de Referência Janaína Dutra. Eles me orientaram a pegar todos os papéis, todos os meus documentos e levar para lá, e me orientaram a ir para a Defensoria Pública. Assim como a Kelly, muitas outras pessoas trans deram entrada nos processos de mudança de nome e gênero. Nos últimos 5 anos, houve um crescimento de mais de 700%. Em 2017, foram feitas 17 solicitações. Em 2018, foram 75. 2019 registrou 122. E este ano, até agora, já foram 140. A Defensoria Pública acredita que esse aumento significativo aconteceu porque ficou mais fácil mudar de nome e gênero desde 2018, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que alterou esse processo. Então, para aquelas pessoas que são maiores de 18 anos, essa identificação de gênero, essa autodeclaração ficou bem mais fácil. Claro que, para isso, ela precisa reunir uma ampla documentação, né, através de certidões, para confirmar que ela, de certa forma, não está querendo burlar, né, ou fraudar algum processo. E, com isso, vai ao cartório e declara qual o seu gênero e o nome pelo qual é conhecido. Quem não pode custear as taxas que são cobradas durante o processo de retificação de nome e gênero deve buscar a Defensoria Pública. Por aqui, todo o trâmite é feito de forma gratuita. É claro que ela pode contar aquelas pessoas que não têm condição de constituir um advogado, que não têm condição de pagar, com todo o apoio da Defensoria nesse processo. Vamos colocar o QR Code na tela? Porque o Procon divulgou hoje a lista com os preços de alguns produtos em diferentes supermercados de Fortaleza. Isso para você, consumidor, saber onde ficam os estabelecimentos mais baratos e os mais caros. E as equipes identificaram, por exemplo, que na Regional 6, esse conjunto de 61 produtos custa R$ 710, o valor mais elevado, enquanto na 1, as mesmas mercadorias valem R$ 671, a área mais em conta. Apontando, então, a câmera do seu celular para cá, você irá até o portal GC+, onde a gente deixou a pesquisa bem completinha. Vamos saber agora quais os destaques do Jornal da Record de hoje, que começa daqui a pouquinho. Boa noite. O Jornal da Record está chegando em instantes. Relatório da CPI está sendo votado pelos senadores e vai sugerir 80 indiciamentos. A prévia da inflação de outubro é a maior para o mês em 25 anos. Caminhoneiro Zé Trovão se entrega à polícia em Santa Catarina. Ele tinha a prisão decretada pelo STF há 2 meses por ataque às instituições democráticas. Novas revelações do caso Henry. Mensagens de celular revelam que ex-vereador Dr. Jairinho tentou apressar o atestado de óbito do garoto. E novas imagens mostram o menino sendo carregado no elevador no dia da morte. E na série especial, o Rio de Janeiro vive um inferno no trânsito, enquanto o projeto de hidrovias não sai do papel. A gente se encontra no JR. Até já. Olha, muita gente gosta de bater perna no centro da cidade e com o final do ano chegando, as compras também se intensificam. E quem não dorme no ponto são os criminosos. Se o cidadão tem que andar atento normalmente, nessa época, tudo piora. Por isso, o centro de Fortaleza vai receber um reforço na segurança. Quem anda pelo centro de Fortaleza sabe que não dá para descuidar. Olhos atentos ao redor e bolsas bem junto ao corpo para evitar a ação de pessoas mal intencionadas que aproveitam um segundo de distração para realizar furtos e roubos. Eu boto minha bolsa para frente porque se deixar atrás é arriscado você chegar na frente e não encontrar mais o objeto que você leva, né? Documento, qualquer coisa assim que é importante, acaba levando da gente, a gente
não sabe nem o que fazer. Eu estou mudando de ônibus, que a parada onde eu estou pegando, né? Ela estava muito perigosa. Trabalho à noite, né? Quando eu venho, tem que um olho no gato e outro no peixe. Tá sério, sério. Tem que andar sempre atento, né? Muito atento. Eu já vi muitas coisas aqui acontecendo. Mas nem todo mundo anda tão ligado assim. É comum encontrar aqueles mais distraídos, que podem acabar se tornando vítimas em potencial. Eu sou bem lesada, então se for para me rouba fácil. Com o período de fim de ano chegando, é esperado que o movimento no comércio da cidade aumente. Com isso, maiores probabilidades desses pequenos furtos acontecerem. Uma estratégia para aumentar a segurança nesse fim de ano em locais com grande movimentação de pessoas, como o centro da cidade, é aliar forças de segurança ostensiva, serviço de inteligência e tecnologia para reduzir a ação de criminosos nesses locais. A decisão pelo reforço na segurança nesses pontos veio depois de uma reunião da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Tem havido uma preocupação, tanto do secretário como do comandante, de fazer aquele policiamento, tanto do secretário de Segurança como do comandante da Polícia Militar, de manter aquele policiamento efetivo nas ruas do centro. Aquilo ali tem duas finalidades, né? A primeira é a ostensividade, que é o papel constitucional da Polícia Militar, é a presença, e com ela, certamente, o bandido se afasta. E depois, em si, a segurança mesmo. Caso haja qualquer incidente, eles estão ali prontos para reagir. Com a segurança reforçada, a ideia é que os consumidores se preocupem apenas com as compras e os comerciantes fiquem mais tranquilos para trabalhar. E o Ceará reduziu o número de roubos e furtos de veículos este ano. No comparativo com 2020, vamos colocar aqui no telão para você visualizar melhor. Entre os meses de janeiro e setembro, nós temos uma queda de 10%. Os registros passaram de 9.843 para 8.845. Na média dia, aí, a quantidade foi de 40 para 36 entre um ano e outro. Esses dados são da Secretaria da Segurança Pública, que atribui a redução ao sistema de vídeo monitoramento instalado nas ruas do estado e também às fiscalizações em sucatas para identificar os receptores desses veículos. Na C085, em Itarema, litoral oeste do estado, policiais rodoviários federais encontraram 36 quilos de cocaína escondidos na lataria de um carro. A equipe estava passando pela rodovia quando suspeitou ali do veículo e ordenou a parada. O motorista ficou tão nervoso que os agentes decidiram fazer a vistoria até localizar 23 tabletes da droga avaliados em cerca de 4 milhões de reais. O caso foi para a delegacia de Itapipoca. Em Camocim, outra cidade do litoral oeste do Ceará, uma mulher foi presa depois de amarrar o filho com uma corda e agredir essa criança no meio da rua. Elmar Lima, essas cenas foram flagradas e registradas, em imagens por vizinhos que não se conformavam com a ação dessa mãe. Isso mesmo, Bianca. Todo mundo ficou revoltado, com toda essa ação. Imagine só, a criança tem apenas 8 anos de idade. Ele foi amarrado pela cintura e foi agredido pela própria mãe com palmadas, empurrões, enquanto era xingado aos berros para todo mundo ouvir e para quem quisesse ver. Uma cena lastimável. Alguns filmavam para registrar, para ter prova e depois buscar a polícia, mas um tenente reformado da Polícia Militar estava passando no local, interveio na situação, disse que aquilo não poderia acontecer, chamou a polícia e a mulher foi presa em flagrante. Ela vai responder agora por lesão corporal dolosa no âmbito de violência doméstica, já que ela é a mãe do garoto. O garoto, por sua vez, foi encaminhado para a tutela da irmã mais velha, que é maior de idade, e vai ficar com ela, segundo o Conselho Tutelar, até que a Justiça tome as devidas providências e resolva o que vai acontecer com a própria mãe do garoto. Mas são cenas lamentáveis, em pleno século XXI, que não podem acontecer de maneira nenhuma. Quem dirá contra uma criança de 8 anos que sequer tem entendimento de muitas coisas da vida, viu, Bianca? Um fato lamentável lá em Camocim. É um assunto que divide bastante a opinião, Elmar? Mas violência nunca, isso é um fato. Obrigada pelas informações. Bom, e foi preso em Minas Gerais o homem suspeito de matar um sargento da Polícia Militar do Ceará em abril do ano passado, no bairro de Fátima, em Fortaleza.
Wesley Rocha Loyola, de 26 anos, desde então era considerado foragido da justiça. Ele já tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e foi localizado no município de Miradouro, com documentos falsos. Wesley, de acordo com as investigações da polícia do Ceará, participou do latrocínio contra o sargento de 45 anos e a esposa dele. O grupo só atirou quando percebeu que a vítima era agente da segurança pública. Em Porteiras, no Cariri, um agricultor de 26 anos foi preso em flagrante depois de filmar a enteada de 12 anos tomando banho. De acordo com a polícia, o suspeito colocou o celular no telhado do banheiro para fazer a gravação. Aí a adolescente percebeu e contou para os parentes. Ele e esse celular foram levados para a delegacia de Brejo Santo, onde foi aberto um inquérito por registro não autorizado da intimidade sexual. Vamos ver o que nós temos de destaque no portal GC+, está aqui no telão? Olha só, nós temos o concurso da FUNASA, viu? A FGV divulgou os gabaritos das provas, muita gente interessada. É só você acessar então o nosso portal de notícias, o gcmais.com.br e ter acesso a esse gabarito. Também nós temos aí, como eu disse no meio do jornal, os bairros em que os preços nos supermercados estão mais baratos. São 61 produtos que foram divulgados, né, que participaram dessa pesquisa do Procon, 61 produtos, há uma diferença bastante grande entre um supermercado e outro. Então é só você ir lá no portal GC+, e conferir como é que está a situação aí perto da sua casa. Temos também o Camilo, nosso governador, cobrando do ministro da Saúde mais doses da AstraZeneca para o Ceará. Estamos aí com a D2, não atrasada, mas o estoque está limitado no estado, portanto, nós temos que... Eles estão fazendo, né, esse tipo de controle para que não falte vacina no Ceará. Emprego. Mais de 13 mil novos postos de trabalho foram criados no Ceará em setembro. Nós estamos aí acima da média nacional, inclusive. Bom você ver, investigar e saber quais são os postos que estão disponíveis no nosso estado. Temos todas as principais notícias do Ceará no Jornal da Cidade desta terça-feira. É só você acessar e conferir. Vamos passar mais a página para a gente conferir mais? Temos aí todos os nossos colunistas do GC+, e muito mais. Olha só, bora viajar, temos as últimas notícias e é isso, tá certo? É só você acessar. Outras notícias a partir das 6h30 no Balanço Geral Manhã, com Luciano Ribeiro. Agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. E logo em seguida, as emoções de Gênesis. Para encerrar, imagens aéreas na Avenida Padre Antônio Tomás, no bairro Aldeota, aqui em Fortaleza. Para você, uma excelente noite e até amanhã.